Vamos falar de pálpebra, de contorno palpebral, área dos olhos. Nessa semana quero compartilhar assuntos relacionados a esse tema com você. Mais especificamente, duas coisas que incomodam muito a gente que é mulher, né? As linhas de expressões que se formam com a idade, com o tempo ao redor dos olhos, né? E a aptose palpebral, que é a flacidez das nossas pálpebras, que também incomodam muito. Existem tratamentos para ambas as técnicas, tá? Tu não precisa necessariamente fazer uma cirurgia. Em alguns casos, especialmente para a flacidez de pálpebra, né? De pálpebra, desculpa. Para a flacidez dessa região é indicado sim fazer uma cirurgia. Mas assim, comece a tratar o quanto antes. Se você tratar o quanto antes, você consegue resultados incríveis com procedimentos e técnicas não invasivas. O contorno palpebral ele é constituído pela pele ao redor dos olhos, pelo músculo orbicular do olho e pela gordurinha, tá? Por isso eu vou estar falando a seguir com você, que com a gente envelhecendo, essa gordurinha também diminui e a pálpebra acaba tendo uma flacidez mais acentuada, ou a gente consegue perceber a formação das linhas de expressões. Então, quando esses três elementos encontram-se em harmonia, a gente tem uma pele ao redor dos olhos jovial. Com o envelhecimento da nossa pele, a gente tem uma perda gradual da elastina, que produz e que proporciona a elasticidade à nossa pele, e do colágeno, que proporciona resistência à nossa pele, especialmente nesta região área dos olhos. E a gente consegue perceber ali a formação dos vincos, das linhas de expressões. Então aí, 4 causas para as formações das rugas ou os vincos ao redor dos olhos, tá? Em primeiro lugar, 85% do envelhecimento da nossa pele e das linhas de expressões da nossa pele são produzidos e causados pelo sol. Então, a gente tem um hábito, né? Não sei vocês, eu melhorei esse meu hábito de um tempo pra cá, mas eu tinha o hábito de aplicar bastante filtro, mas eu sempre evitava aplicar muito perto do olho porque ardia. Então, a partir de um tempo pra cá, eu comecei a ter um filtro solar específico, oftalmologicamente testado. Eu tenho um olho muito sensível e específico para a área do olho. E eu te digo, eu aplico todos os dias o meu filtro solar na área do olho. Já consegui ter um resultado muito bom mesmo para as linhas de expressões que diminuíram significativamente, e para a olheira, que eu não vou falar essa semana, mas também as minhas olheiras diminuíram significativamente. Então, use filtro solar e use filtro solar nesta região da área do olho. Procure um oftalmologicamente testado, que daí você não vai sentir ardência, tá? Porque, em geral, a maioria dos filtros, eles dão uma ardidinha no olho. Esse filtro solar eu uso na pálpebra em cima e embaixo, eu uso em toda a pálpebra mesmo, tá? Ele tem uma corzinha, então ele também esconde um pouquinho das olheiras que a gente tem ao longo do dia, noites mal dormidas, ou enfim. Segundo lugar, o tabagismo. Bom, gente, a nicotina é um dos degradadores de colágeno que a gente tem, ou seja, é um dos destruidores de colágeno. Então, se você fuma, eu te aconselho a parar de fumar. Seu corpo vai sentir uma resposta muito positiva com isso, porque além da nicotina, tu sempre coloca substâncias tóxicas para dentro do teu corpo. Então, pare de fumar. Em terceiro lugar, a falta de água. Sim, uma pele bem hidratada, de dentro para fora, é uma pele com linhas de expressões menos visíveis e também na área dos olhos. Então, tome muita água. Isso é questão de hábito, tá? Hábito. Coloque o hábito a tomar água, tá? Eu sempre tenho uma garrafa de água aqui em cima da minha mesa, que eu vou enchendo com um copo, né? E eu sempre procuro controlar a quantidade de água que eu tomo através dessa garrafa d'água. Então eu tomo em torno de 1 litro de manhã e mais uns 2 litros pela tarde. Isso é questão de hábito. Eu sou uma pessoa que há alguns anos atrás não tomava nada de água e que hoje toma isso tudo, tá bom? E sinto uma diferença muito grande se eu diminuir ou se eu paro de tomar água. Então, é só hábito mesmo. Se eu conseguir, todo mundo consegue, você também consegue. O último, não usar óculos tendo que usar, tá? Isso a gente... Por quê?
Porque se tu precisa usar óculos e não usa eles, especialmente para ler, enfim, se tu tem um problema de visão e não utiliza o óculos, tu vai estar toda a vida forçando assim, ó, causando as linhas de expressões tanto aqui ao redor dos olhos, como essa daqui que incomoda muito a gente, né? Então, se você tem que usar óculos, use óculos, tá? E use óculos se você tem um olho muito claro no verão ou no sol, enfim, não deixa de utilizar, porque eu que tenho o olho claro, quando vou pro sol, fico assim, olha, daí também não é legal e a gente acaba prejudicando tanto a visão em si, como as linhas de expressões que tem, que acabam se formando muito mais evidentes. Microagulhamento no combate às linhas de expressões. Da área do olho, Mari? Sim. Sim, a gente tem uma técnica hoje em dia que a gente consegue utilizar e fazer um microagulhamento, especialmente nesta região da área do olho, pegando bem os vinquinhos, né? E associando a um produto ou a um cosmético para a região da área dos olhos, né? Que é uma monodose específica para a área do olho. Se tem resultados significativos em uma sessão. É incrível o resultado que tem, gente. É muito legal mesmo, de verdade. Então, é um tratamento super eficaz para diminuir as linhas de expressões e os vincos, tá? E ele não é um tratamento tão agressivo, né? Ele não é um tratamento tão invasivo. Dói? Aqui na clínica eu aplico um anestésico super poderoso. Algumas clientes que têm uma sensibilidade um pouquinho a mais já relataram que estão sentindo um pouquinho mais, mas ninguém nunca deixou de aplicar e ninguém nunca pediu para parar no meio por causa de dor, tá? É uma técnica super legal. O ano passado eu me auto-apliquei, esse ano eu não posso porque eu tô grávida eu brinco, né? Não pode nada. Mas o ano passado eu me auto-apliquei, e se eu me auto-apliquei, né, gente? Você consegue, né, por mais sensível que seja, você consegue também aguentar. É super tranquilo, tá? Só indico alguns períodos que a mulher passa, como um período pré-menstrual, por exemplo, não é muito indicado a fazer porque a gente fica mais sensível. Fora isso, tranquilamente, a gente aplica o anestésico, deixa um pouquinho agindo, depois faz o microagulhamento naquela região, aplica o ativo, fica um pouquinho marcadinha, mas o resultado é sensacional, é incrível mesmo. Experimente. Pitose palpebral. Ou a blefaroptose, ela é conhecida pela flacidez da nossa pele, né? Na pele da pálpebra. Isso a gente percebe que existem vários graus de flacidez, né? E a gente percebe que tem muita relação com o fator hereditário, né? O fator genético. Se o teu pai ou se a tua mãe tem um pouquinho mais de excesso de pele ou pitose palpebral, tu também tem. Formato dos olhos também tem uma relação muito grande. E o que eu tenho para te dizer, especialmente para ficar bem na sua mente, é quanto mais cedo você procurar um tratamento, melhor vai ser o resultado. E menos invasivo poderá ser feito com um resultado positivo. Então não deixa para procurar um tratamento quando estiver agravando, danificando ou agredindo a sua visão, né? Que daí é cirurgia mesmo, né, gente? Agora, quando começa a te incomodar, já começa a tratar, porque tu estimulando todos os anos com um tratamento da área do olho, tu já vai ter um resultado incrível e não é uma técnica tão invasiva, tu não precisa fazer cirurgia e tem um resultado bem legal, bem expressivo mesmo. Então eu tirei isso de um artigo científico que eu achei bem interessante, algumas causas para a pitose palpebral, tá? Não encontrei muito mais explicação, mas e sim sobre as causas e eu resolvi trazer para vocês, tá? Doenças alérgicas, então quem tem rinite, sinusite, tudo, eu acredito que seja muito pelo fato da pessoa ficar com a área dos olhos também mais inchada e esse inchaço depois, quando desinchar, promover uma pitose, que é uma flacidez um pouquinho mais elevada da área dos olhos, tá? Doenças renais crônicas também, quem tem doença renal também pode ter os olhos, a área do olho um pouquinho mais inchado, né? Eu acredito que seja isso. O artigo que me apresentou não apresentou muitas mais explicações e eu não encontrei mais nada relacionado a isso, tá? Alterações endócrinas também. O alcoolismo, e a gente sabe que o alcoolismo também incha a pessoa fica inchada com o consumo excessivo do álcool, disfunções da tireoide e insuficiência cardíaca. Essas são algumas causas, né? Fora, claro, que
todos comentam que a predisposição genética é uma das causas para a ptose palpebral, tá? Que eu encontrei num artigo científico que eu achei muito interessante. Se quiserem, depois eu posso compartilhar com vocês. A ptose palpebral ela é classificada em congênita, onde há uma deficiência das fibras musculares do músculo levantador das sobrancelhas. Ela também é adquirida, então é uma ptose que também tem uma subdivisão em neurogenética, onde há uma relação com duas síndromes, tá? A miogênica, onde percebe uma distrofia do músculo levantador, e aponeurótica, tá? Onde percebe o alongamento da aponeurose do músculo levantador da pálpebra, tá? Decorrente a lesões traumáticas. E por último, a mecânica, onde percebe o aumento do peso da pálpebra superior, fazendo assim uma ptose, uma flacidez da pálpebra superior. Essa daí é uma classificação da ptose palpebral. Ainda sobre classificação do ptose, a gente tem o grau que ela está. Então, ela pode ser uma ptose leve, uma ptose moderada e uma ptose grave. Quanto a essa classificação do grau, a gente tem várias vias de tratamento. É claro que uma ptose mais grave é cirurgia na certa, mas uma ptose mais leve, dependendo do moderado, a gente consegue com um tratamento estético vir a melhorar essa ptose, e isso não te incomoda. Radiofrequência. Bom, a radiofrequência ela é um ótimo tratamento tanto para ptose palpebral como para as linhas de expressões, porque ela estimula a produção de colágeno intensamente. Colágeno e elastina, né, gente? E ela estimula também a produção de um colágeno tardio, ela organiza as fibras colágenas, então a gente consegue resultados bem interessantes tanto para a ptose, que é a flacidez da nossa pálpebra, fazendo uma elevação da pálpebra, como também para as linhas de expressões que se instalam nessa região e que incomodam muito a gente, tá? É uma técnica que não tem dor e é uma técnica muito utilizada. A gente vem aqui com a manopla, né, e acaba fazendo a técnica nessa região. Eu sempre sugiro para as clientes a tomarem bastante água antes da rádio, tá? Isso ajuda bastante a gente ter uma elevação da temperatura que a gente precisa e precisa chegar a uma determinada temperatura para se ter um resultado bem positivo e a manter essa temperatura depois durante o tempo que a gente precisa manter. Então tome muita água no dia que você for fazer a radiofrequência. E o queridinho do momento, que é o jato de plasma ou eletrocautério, né, que é muito conhecido do mercado e que é a blefaroplastia sem corte, né? Tanto o jato de plasma como o eletrocautério, eles proporcionam uma lesão pelo aquecimento que gera, né? Então ela proporciona uma lesão naquela pele. Essa lesão na pele faz com que aumente a produção de colágeno e elastina e que dê essa elevação, esse lifting palpebral. O resultado realmente é bem interessante. Eu costumo montar protocolo de atendimento com mais de uma técnica junto. E o jato de plasma, o que veio com tudo também, começou a vir o ano passado, esse ano está com tudo, é a gente aplicar o jato de plasma e aplicar um ativo em cima, junto, associado ao jato de plasma, tá? Esse ativo, assim como é o ativo do microagulhamento, ele é uma monodose, sem conservante, sem fragrância, ele é o ativo mesmo ali, bem concentrado, que dá sim um resultado super legal para sua pálpebra e ajuda no processo de renovação da nossa pele, tá?